Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Hoje nós vamos estar estudando a revista do quarto trimestre, lição número 10, que tem por título A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. Mas antes de nós estarmos dando continuidade a este ensino, eu quero fazer uma breve oração junto com os irmãos. Senhor Jesus, Senhor meu Pai, nos colocamos, Senhor, na sua presença neste momento, louvando e bendizendo o teu santo nome. Pai, neste momento eu peço que o Senhor venha, Pai, sobre nós, dando, Senhor Jesus, a sabedoria, iluminando, Senhor Jesus, nossa mente, nosso coração, para que possamos aprender da sua palavra, nos trazendo discernimento, compreendimento, entendimento da sua palavra, Pai, para que assim nós possamos crescer espiritualmente, Pai, na sua palavra, aprendendo, se alimentando dela. Senhor Jesus, abençoa cada um que está vendo este vídeo, cada um que deixou um tempinho, Senhor Jesus, para ouvir a sua palavra. Pai querido, venha estendendo as suas mãos poderosas sobre a vida deles. Em nome de Jesus, esta é a minha oração. Amém. Irmãos, nós entramos na lição número 10 da nossa revista, A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O textuário nos diz assim: E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. A palavra do Senhor aqui se encontra em Romanos 11, 26, e o início é assim: E assim todo Israel será salvo. O que dá a entender é que todo o povo de Israel será salvo, mas ao contrário, aquele que for ímpio, aquele que não se rendeu ao Senhor, que não confessou o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas, eles não serão salvos. Pois aqui ele fala sobre Israel, mas todo aquele que crê no Senhor, aquele que entregou a sua vida a Jesus. Então, todo Israel será salvo, mas todos aqueles que se entregaram ao Senhor. A verdade prática nos diz assim, irmãos: a chamada divina, a restauração, tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. Então, quando o Senhor ele entra, o que a palavra quer dizer? Quando o Senhor ele entra em nossas vidas, não é só para consertar o nosso espiritual. Não é nós sair para a rua dizendo: meu espiritual com o Senhor, o meu espiritual está excelente, mas a minha vida particular está um desastre. Então, o Senhor, quando Ele entra com a restauração na nossa vida, tirando lá do lamaçal do pecado, Ele entra com a restauração espiritual e social na nossa vida. Aquilo que eu sou dentro da igreja, eu também sou fora da igreja. Eu mantenho ali uma parte ali essencial da nossa vida cristã, que é dar exemplo às pessoas de fora, que o Senhor, além de transformar vidas, Ele transforma o nosso espiritual, nós se entregamos ao Senhor. Aleluia. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 ao 14. O versículo 1 diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Então nós vemos a palavra dizendo que a mão do Senhor levou Ezequiel, o profeta Ezequiel, ao meio de um vale cheio de ossos. Que é a primeira visão. Essa é uma das visões mais comentadas, mais pregadas. Se Ezequiel 37, se não estou enganado, Ezequiel 47. O versículo 2 diz assim: E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face daquele vale, e estavam sequíssimos. Se os ossos estavam sequíssimos, isso quer dizer que
há muito tempo já estava daquele jeito. Há muito tempo já estava daquela maneira, embaixo de sol, chuva. Isso que o Senhor estava trazendo em visão a Ezequiel. Versículo 3. E me disse, filho do homem, podem reviver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Muitas das vezes nós temos questões da nossa vida que nós não temos resposta. E uma resposta mais sábia, mais inteligente que nós podemos dar é que o Senhor sabe de todas as coisas. Porque o Senhor, Ele tem o controle e o Senhor sabe das coisas. Versículo 4. Então me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se... Então Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetizou como se deu ordem. E houve um ruído enquanto ele profetizava, e eis que fez um rebuliço, e os ossos se juntaram a cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que viram nervos sobre eles. Cresceram a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, e por cima. Mas não havia neles espírito. E versículo 9. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Nós vemos que o Espírito, ao qual está no versículo 9 aqui, que nós podemos ver, ele se inicia com o E minúsculo. O que significa essa letra minúscula? Porque aqui o Senhor representa o Espírito, o Espírito vivente, a alma vivente, como o Senhor, ele vem com em Adão e Eva lá no tempo de Gênesis, o Senhor assopra o sopro de vida. Então, o Espírito nosso, da carne, o Senhor, ele simboliza com essa letra em minúsculo. Nós vemos que no versículo 14, assim que chegarmos lá, o Espírito ele já está com a letra maiúscula, simbolizando o Espírito de Deus na vida deles. Mas vamos dar continuidade aqui no versículo 10, irmãos. Eu profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então me disse, filho do homem, nem esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas. Ó povo meu, e porei, versículo 14, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e eu fiz, diz o Senhor. Palavra gloriosa, irmãos. Ela nos traz a visão qual Deus deu a Ezequiel sobre a restauração do povo de Israel. Como nós vimos, o povo de Israel, eles foram levados cativos. Deus, ele tratou com o povo. Então, Deus, ele não só castiga, mas ele dá esperança, ele reergue o seu povo novamente. E nesta lição nós vamos ver que a visão a respeito desse vale de ossos secos ao qual Deus levou em espírito Ezequiel, e também nós vamos ver a dispersão dos judeus entre as nações, aonde ao longo da história
E também nós constataremos o milagre do século XX, representado no povo de Israel. Aleluia. A nossa palavra-chave dessa revista, desta lição, é restauração. Pois Deus ele fez uma restauração no povo de Israel, assim como nós vamos ver a seguir. Ponto 1, irmãos, sobre o significado do vale de ossos secos. Então, nós vemos que Ezequiel ele fala, e o Senhor me levou em espírito. Nós podemos pensar, primeiro, muitas das pessoas, na verdade, acabam achando que Ezequiel ele foi levado ao vale de ossos secos, que essa não foi só uma visão, mas foi a realidade, como eu já conheci pessoas. Mas a palavra mesmo do Senhor fala, e o Senhor me levou em espírito. Não sabe ao certo como foi, mas a palavra do Senhor ela nos fala. E o Senhor com sua mão me levou ao espírito a um vale onde tinha ossos secos, muito ossos. Então nós vemos que Deus ele fala com Ezequiel através da visão do vale de ossos secos, que aquele povo eles estavam desacreditados, como fala aqui no versículo 11. Então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu as nossas esperanças. Então, o povo já dizia que eles não tinham mais esperança, não tinham por que continuar, os ossos deles já estavam secos. E Deus leva Ezequiel a esta visão do vale de ossos secos, mostrando a restauração do povo de Israel. Nós vemos que Ezequiel ele foi conduzido em visão e colocado no meio do seu vale de ossos secos, que estavam sequíssimos, como a palavra fala. E nós, como acabamos de falar, quando fala sequíssimos, ele nos quer dizer que ali já estava há muito tempo no pecado, ali já estavam desacreditados de se reerguer aquele povo, porque eles estavam dispersos, eles estavam em vários lugares, a visão humana, isso seria impossível eles se reerguerem novamente. E uma profecia que essa revelação ao qual Deus ele leva a Ezequiel é uma revelação, uma profecia que anuncia de antemão a restauração nacional de Israel. Pois muitos séculos de dispersão, depois de muitos tempos de dispersões que eles estavam entre as nações, seguia pela restauração, seguida da restauração espiritual. Nós vemos aqui o significado que no versículo 11 ao 14, Deus ele explica a Ezequiel aquela visão a qual ele estava tendo, aquela visão no vale cheio de ossos sequíssimos. E a profecia ela esclarece bem. Ela fala que esses ossos são toda a casa de Israel, todo aquele povo de Israel. E nós vemos que muitos dos dispersos, muitos daqueles que estavam perdidos, eles haviam perdido a esperança e se sentiam totalmente destruídos. Eles já não tinham mais esperança na volta para casa, vamos dizer assim. Estavam desacreditados. E inclusive eles falam, os nossos ossos se secaram. E através dessa palavra Deus mostra a Ezequiel aquele vale de ossos secos, mostra a visão dele se reerguendo um exército. Aleluia. Então, quando foram entregues ao profeta essas visões, e nós vemos que com base no versículo 11,
podemos afirmar que isso aconteceu logo depois que Ezequiel ele recebeu a notícia de destruição, pois lá de Jerusalém, do templo, em Ezequiel 33, 21, vou abrir aqui na Bíblia para ler junto com os irmãos. Ezequiel 33, 21. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, Ezequiel 33, versículo 21. No 12º ano do nosso exílio, no 10º mês, aos 5 do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, a cidade caiu. Então nós podemos dizer que Ezequiel teve aquela visão a qual Deus lhe deu, levou a ele, logo após ter recebido essa notícia em que a cidade havia caído. Então, isso significa que a dispersão já estava concluída, aquele povo já estava disperso. E nós vemos aqui que fala sobre a promessa de Deus. No ponto 3 da nossa lição fala assim, as promessas de Deus. O mesmo Deus que fez as feridas, Ele mesmo as ligará. Ele mesmo sara. Nós vemos isso em Oséias, o versículo diz em Oséias 6:1. Deus é aquele mesmo que dá as feridas, mas Ele é o mesmo que sara as feridas. Muitas das vezes a gente achamos que estamos em meio à tribulação, Satanás está agindo em nossas vidas, mas Deus lhe permite, assim como permitiu na vida de Jó, ele passar aquelas dificuldades. Mas depois ele deu a vitória, deu tudo em dobro a Jó. E é assim nas nossas vidas. Assim que ele fez com o povo de Israel. Ele deu as feridas, mas logo depois veio com a cura sobre eles. Aleluia. E então o meu Deus, ele adverte o povo, ainda nos dias de Moisés, da diáspora, que caso haja desobediência, caso haja desobediência aos mandamentos do Senhor, e nós vemos em Levíticos 26, 33 e 37, nós vemos que o Senhor ele fala com o povo. Só vou achar aqui, irmãos, para nós ler juntos. Levíticos. A palavra do Senhor. Levítico 26. A palavra do Senhor, versículo 33, diz assim: Eu os espalhei pelas nações, e desembaiarei a espada atrás de vós. A vossa terra será assolada, e vossas cidades ficarão desertas. Então o Senhor ele já avisou de antemão. Deus ele já falava no tempo antigo, ele já nos avisava o povo que ele dispersaria eles. E como fala a palavra, desembainharia a espada atrás deles. Então nós vemos que Deus ele já tinha avisado de antemão, assim como nós vemos no início já sobre os atalaias, aqueles que avisam, aquele povo que é aquele que é separado para alertar o povo de antemão. Então, Deus ele mesmo avisa. A dispersão do povo de Israel entre as nações, ela é identificada como vale de ossos secos, pois na visão de Ezequiel, essa serviu para aumentar a esperança do povo durante os séculos de perseguições da nação. Então, essa visão ela deslumbra, esta visão ela dá a restauração nacional e em seguida a espiritual do povo de Israel. Aleluia. Nós vemos aqui no ponto 2 a palavra do Senhor, um estudo ao qual nós estamos concluindo sobre a dispersão dos judeus. A primeira
diáspora ela começou em 605 antes de Cristo. 605 anos antes de Cristo, irmãos. Então já as visões, todas essas outras perseguições, coisas que Deus revelava ao povo foi antes mesmo de Jesus. Quando o rei Nabucodonosor subordinou Joaquim, rei de Judá, aos babilônios. Em Daniel 1, versículo 1, 2, nós vemos isso, a qual fala do rei Joaquim. Então, irmãos, esse cativeiro assírio de 722 anos antes de Cristo, fez parte da primeira dispersão. Foi o que fez parte da primeira dispersão do povo de Israel. Segunda Reis 17 e 23 também fala um pouco sobre as primeiras dispersão do povo. E mesmo com o fim do cativeiro de Judá, por meio do decreto de Ciro, rei da Pérsia, a maioria dos judeus eles jamais retornou à terra de Israel. Então, aí o povo ele já começou a se dispersar. O povo da cidade ali de Israel, eles começaram a ir para outros lugares, aonde para eles se apropriaram, se abrigaram melhor ali, muitas vezes por causa do cultivo, das plantações, e acabaram se dispersando. E desde então eles continuaram por toda parte. E nos tempos do Novo Testamento, havia comunidades judaicas nos grandes centros urbanos do Novo Império. Então, é o Império Romano. Nós vemos que a profecia de Ezequiel se refere à diáspora posterior. O ponto 2 diz assim, o ponto 2, renasce Israel. Então nós vemos que se refere à profecia diz respeito à segunda diáspora anunciada de antemão pelo Senhor. Lucas 21 e Lucas 21, 24. A palavra do Senhor, ela vai nos dizer, deixa eu só abrir aqui, irmãos. Lucas 21, 24. A palavra do Senhor diz: cairão ao fio da espada e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos deles se completem. Então o Senhor ele fala que Jerusalém ele seria pisada. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Então a palavra do Senhor ela já avisa de antemão que aquelas pessoas seriam levadas a cativo. Elas seriam pisadas pelos gentios até que completassem o dia deles. Então, nós vemos a palavra do Senhor que Deus ele já avisava o povo. Ele já falava sobre essa perseguição a qual o povo de Israel sofreria. E a dispersão judaica durou mais durou mais de 1.800 anos, sendo iniciada 70 anos depois de Cristo, por ocasião da destruição de Jerusalém pelos romanos. Então, ela foi concluída com a fundação do Estado de Israel em dia 27, irmãos, de novembro de 1947, na primeira Assembleia Geral das Nações Unidas. Então, aqui Israel ela renasce, ela é reconhecida novamente. Então, ali ela começa a se erguer. Aqui, a partir deste momento, a profecia já começa a se levantar, que o povo de Israel se reergueria novamente. Então, como aqueles ossos secos se tornaram um grande exército, aqui a palavra do Senhor ela já começa a ser cumprida. E nós podemos ver. O ponto 3, irmãos. A restauração nacional
do povo de Israel. Isso foi quando todos os ossos se juntaram e formaram nervos, e as carnes cobriram esses ossos, estavam, pois, o corpo pronto. Então, a restauração do Israel em um só dia depois das dores de parto. Então, ele usa esse ditado, dores de parto, pois passou por uma dificuldade, logo após deu à luz. Como nós dizemos, floresceu. E a profecia ela geralmente é interpretada como o sofrimento do povo judeu no período nazista, que terminou com o renascimento de Israel. Então nós vemos o sofrimento do povo judeu quando veio os nazistas, veio aquela pessoa, a perseguição, quanto foi difícil. E a fundação do Estado de Israel é cumprimento da promessa do retorno. Então, como eu acabei de falar, a partir deste momento, a promessa do retorno de Israel ela começa a ser cumprida. A profecia, a visão ao qual Deus deu a Ezequiel. O nosso ponto 3 da nossa revista, já para concluirmos, irmãos, fala sobre o milagre do século XX. O testemunho de Deus para o mundo. Israel ela é uma testemunha contínua de Deus sobre a terra. Nós vemos até nos dias de hoje que ela é um exemplo, ela é um testemunho da vida com Deus para nós. As profecias estrangeiras elas levaram o filho de Israel à diáspora. Diz o profeta Jeremias, eles vão já desaparecer da terra. E isso cumpre no dia de hoje. Nós vemos em Jeremias, deixa eu abrir aqui só, irmão, Jeremias 30, versículo 11. A palavra do Senhor diz: Eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, embora eu dê fim a todas as nações entre as quais te espalhei. A ti, porém, não darei fim, mas eu te castigarei com medida, e de todo não te terei por inocente. Então, Deus ele fala aqui que ele é com o povo, para salvar o povo. Então, mas mesmo assim, ele amando o povo, pronto para salvar de toda dificuldade, toda perseguição, a palavra ainda fala que não darei por fim, mas eu te castigarei com medida. Então, todas as coisas que eles fizeram, foi medido. E Deus vai castigar através dessa medida. Aleluia. E então, a promessa ela garante a existência de Israel até o fim de tudo. Nós vemos Israel ele está aí. Os ossos secos já reviveram, o corpo ele já foi formado, mas não havia neles o Espírito de Deus. Então, ainda eles não têm o Espírito, diz a palavra profética no versículo 8. É isso que falta hoje em Israel. Versículo 8, nós vemos que a palavra fala: E eu os olhei e vi que eram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele por cima, mas não havia neles espírito. Então faltava o Espírito de Deus ainda. Falta o Espírito de Deus na vida dele. O status de Jerusalém entre as nações. Nós vemos, se eu não me foge da memória, há uns 2 anos atrás, Israel, Jerusalém, ele foi conhecido como, se não me foge da memória, como a capital do mundo. E nós vemos que isso tem muito, tá certo isso, pois eles são um povo muito antigo, ao qual nós temos por referência. Como nós vemos aqui, eles testemunha contínua de Deus para nós, para a terra, como a palavra do Senhor fala. Restauração espiritual. Ponto 3, irmãos, da nossa revista.
para finalizarmos, concluirmos mais uma lição. Quando o Espírito da graça e de súplica veio sobre os judeus, aí correrá a restauração espiritual. A palavra profética, ela vislumbra esta promessa. No versículo 14, é o que falta no momento em Israel. Devemos orar pelo povo de Israel. Nós orar pela paz em Jerusalém. Entendeu, irmãos? Então nós vemos que nos dias de hoje ainda Israel ela precisa de uma oração. Nós precisamos estar orando por este povo. Assim como pelos povos ao nosso redor. Aleluia. E para nós concluirmos esta lição, irmãos. Mesmo as duas diásporas que judeus e as constantes perseguições foram promovidas pelos antissemitas, puderam naturalizar as promessas divinas. Israel ela sobreviveu a todas intempéries da vida e existem como nações soberanas desde 1948. Então, a visão do Vale de Ossos Secos para a situação dos judeus da diáspora, ao mesmo tempo, irmãos, que anuncia de antemão o poder e a misericórdia de Deus em restaurar o povo de Israel e também transformá-lo em uma nação soberana e poderosa no meio da terra. Então, nós vemos que o Senhor ele leva Ezequiel em visão a um vale de ossos secos. E ali ele mostra o levante daquele povo de Israel que estava acabado, desacreditado. E nos dias de hoje, Israel ele se ergueu, como eu disse no início, para as visões humanas, a nossos olhos humanos, podemos não acreditar que aquele povo que estava disperso para vários lugares jamais conseguiriam se concentrar e se juntarem novamente. Mas como Deus já tinha uma promessa na vida deles, assim como nós vimos em Ezequiel 37, o Senhor reergueu aquele povo, restaurou a sua vida espiritual e também a nacional. Como nós vemos, ele deu um status a Jerusalém, a Israel. Nós vemos que agora Israel ela é reconhecida. E esta foi mais uma lição, irmãos, a qual nós passamos, a qual nós estudamos, a qual nós aprendemos um pouco mais da palavra do Senhor. O livro de Ezequiel ele é muito interessante e é muito detalhado. E neste momento nós concluímos a lição número 10. E eu agradeço a você, eu agradeço cada um que ficou até o fim, que aprendeu junto comigo um pouco mais da palavra do Senhor. Eu fico com a paz do Senhor Jesus, cada um. Deus abençoe suas vidas. Até a próxima lição, irmãos. Amém.